conforme os rudimentos do mundo. Conforme os rudimentos do mundo. Então, estava se espalhando entre os colossenses a crença, a fé, no governo dos astros celestiais e no poder dos anjos sobre as pessoas. Essa expressão que nós temos aqui, rudimentos do mundo, significa literalmente os elementos do mundo, tais como o sol, tais como a lua, tais como as estrelas e também os anjos. Em outras palavras, se estava ensinando que esses elementos, que esses astros, que esses seres, eles tinham poder, não só no mundo físico, mas também eles tinham poder no mundo espiritual. Assim, esses astros e esses seres deveriam ser buscados, deveriam ser temidos, deveriam ser reverenciados, porque Cristo não detinha todo o poder, toda a autoridade, quer seja sobre o mundo físico, quer seja sobre o mundo espiritual. Então, Paulo vê esse erro doutrinário, ele vê esse equívoco em termos de ensinamento e mostra conforme os rudimentos do mundo. Então, eram ensinos que procuravam desfazer da pessoa, eram ensinos que procuravam desfazer da obra de Cristo, em primeiro lugar, baseado nas tradições humanas, no cerimonialismo do Antigo Testamento. Em segundo lugar, baseado no misticismo, na crença da atuação dos astros ou seres angelicais. E, em terceiro lugar, aqueles ensinamentos falsos, eles não eram baseados em Cristo. Eles não eram baseados em Cristo. É por isso que Paulo fala no finalzinho do versículo 8, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Então, esses ensinamentos que nós acabamos de mencionar, a imposição de leis cerimoniais no Antigo Testamento, o misticismo, conforme nós acabamos de dizer, eram localizados tão somente na igreja de Colossos, esses falsos ensinos. Eles não se baseavam nos ensinamentos que Cristo havia repassado aos apóstolos. Esses ensinamentos, eles não tinham como base o evangelho simples da pessoa de Cristo. Logo, conforme Paulo aqui nos diz, eles eram ou não eram segundo Cristo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Desfazia completamente, ou pelo menos parcialmente, da sua pessoa e limitava também a sua obra. Então, meus irmãos, meus amigos, aqui nesse verso número 8, nós temos a advertência de Paulo contra aquilo que nós conhecemos como a heresia dos Colossenses ou a heresia de Colossos. Ou seja, uma mistura de conceitos judaicos que haviam sido abolidos por Cristo em relação àquilo que se prescrevia no Antigo Testamento, junto com o misticismo que cria na intervenção de astros seres angelicais no mundo físico, desfazendo completamente da divindade, ou seja, da pessoa de Cristo como Deus. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, nós podemos pensar a essa altura da mensagem. Muito bem, Paulo aqui adverte contra aquele falso ensino. Mas como é que ele vai desfazer esses erros? Como é que ele vai desfazer esses falsos ensinos? Como? Simples, meus irmãos. Simples, meus amigos. Paulo ele vai mostrar que Cristo é Deus por aquilo que ele é. Paulo vai mostrar que Cristo é Deus por aquilo que ele faz. Então, ele não vai se focar no erro, ele vai mostrar a verdade. Ele não vai se focar no equívoco, ele vai apontar a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Então, a partir daqui, ou seja, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vai fundamentar agora toda a sua argumentação, para poder desfazer desses falsos ensinos, apontando para Cristo, a sua divindade. Cristo é Deus. Como? Por causa do seu ser. Como? Por causa das suas obras. Então, vamos seguir no texto, versículos 9 e também o versículo número 10. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele, ou seja, em Cristo, estáis aperfeiçoados,
Ele, Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nesses 2 versos, o apóstolo Paulo vai fazer 3 afirmações. O apóstolo Paulo vai apontar 3 verdades sobre a pessoa de Cristo que comprova a sua divindade. Cristo é Deus por aquilo que ele é. E 3 afirmações Paulo faz que fundamenta justamente a sua argumentação. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que Cristo é Deus porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude de Deus. Cristo é Deus porque nele habita toda a plenitude de Deus. Versículo 9 diz o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo aqui, irmãos e amigos, está dizendo que Deus, preste atenção nessa verdade, Paulo aqui está dizendo que Deus se fez morar em Jesus Cristo, a saber, no corpo de Jesus. A palavra habitar que nós temos aqui, ela significa, literalmente falando, morar. Mas não é um morar provisoriamente. Não, muito pelo contrário. A palavra morar significa, literalmente, morar permanentemente. Então não é uma coisa parcial, não é uma coisa passageira, mas é uma coisa constante e também permanente. Então, o que Paulo fala aqui, em outras palavras, é que o Deus transcendente, conforme nós temos revelado nas Escrituras Sagradas, o Deus que excede a todos os limites normais, com todos os seus atributos, veio e habitou neste mundo através de Cristo. Esse é o maior milagre que nós podemos constatar em toda a história da criação. Aquele que é infinito, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é amoroso, aquele que é bondoso em sua essência e infinitamente, veio a este mundo e morou no corpo, ou seja, no corpo de Cristo. Cristo, meus irmãos, meus amigos, não era e não é uma parte de Deus, mas é Deus em sua plenitude. É Deus em sua totalidade, porque o próprio texto assim declara toda a plenitude da divindade. Cristo, meus irmãos, meus amigos, não era uma mera aparência de Deus, não, muito pelo contrário. Mas ele próprio, com todas as suas qualidades, com todo o seu poder. Foi por isso que Cristo disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos a mesma pessoa, em sua essência. Nós somos a mesma pessoa em sua plenitude. Foi também por causa disso que Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu e Deus somos um. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, os colossenses não precisavam buscar anjos. Não, em hipótese alguma. Os colossenses não precisavam temer astros, não, em hipótese alguma. Eles precisavam apenas e tão somente de Cristo, que era o próprio Deus, comprovado pelo fato de que em Cristo, Deus, ele veio habitar, e veio habitar entre nós. Então, é essa a verdade primeira que o apóstolo Paulo faz em relação à pessoa de Cristo, que comprova a sua divindade. Cristo é Deus? Sim. E por que Cristo é Deus? Porque nele habita a plenitude de Deus. Mas não só isso, não só isso. O apóstolo Paulo faz uma segunda afirmação que comprova. O apóstolo Paulo faz uma segunda afirmação que nos faz entender que Cristo é Deus em virtude daquilo que ele é. Ou seja, em virtude daquilo que ele é em si, na sua pessoa. Ele diz que Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele é a fonte de toda a vida espiritual. Cristo é a fonte de toda a vida espiritual. Vejam aí, a primeira parte do versículo 10.
Colossenses capítulo 2, só a primeira parte do versículo 10. Diz o seguinte: também nele estáis aperfeiçoados. Também nele estáis aperfeiçoados. Através dessa expressão, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo, nós somos nutridos com toda a plenitude de Deus. Em Cristo, eu, você, cada um de nós que somos crentes, nós somos nutridos em toda a plenitude de Deus. A palavra aperfeiçoar, que o apóstolo Paulo usa aqui nesse verbo, nesse texto, literalmente significa nutrir. A palavra aperfeiçoar, literalmente, significa nutrir. Só Deus, meus irmãos, meus amigos, é capaz de criar. Só Deus é capaz de nutrir vida espiritual. E quando é que isso acontece? Simples. Quando Ele nos regenera através do seu Espírito e nos faz desenvolver, ou seja, crescer na graça. E de onde procede? De onde se origina? Qual é a fonte dessa nova vida, bem como do desenvolvimento dessa nova vida? Quem é? Cristo. Cristo e Cristo. Uma vez que Cristo é o cabeça da igreja, uma vez que nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos membros do corpo de Cristo, e uma vez que uma das funções da nossa cabeça, isso acontece no mundo biológico, é justamente mandar os nutrientes para o nosso corpo. Existe uma glândula que nós temos na base do nosso crânio, que é responsável justamente por isso, por mandar os nutrientes para o desenvolvimento do nosso corpo. E o apóstolo Paulo, apesar de não ter essas informações da medicina que a gente tem hoje, já vislumbrava esse fato. Através de Cristo, por Ele ser a nossa cabeça, Ele nos dota de todo o suprimento espiritual para que nós possamos desenvolver a nossa vida com Deus, isso no sentido pleno, isso no sentido completo, e não parcial ou defeituoso, não, em hipótese alguma. E se Cristo faz isso, é porque Ele é Deus. Se Cristo ele faz isso, é porque Ele é divino. Dessa forma, tornava-se desnecessário buscar outros que não Cristo. Dessa forma, tornava-se desnecessário buscar rituais e não Cristo, porque somente em Cristo, então somente em Cristo, nós somos alimentados espiritualmente. Por isso Ele é Deus. Então, Cristo ele é Deus, na argumentação de Paulo, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Cristo é Deus na argumentação de Paulo, porque Ele nos nutre espiritualmente. Mas não só isso. Cristo é Deus, nas afirmações do apóstolo Paulo, porque Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Cristo, Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. O restante do versículo 10 diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que Cristo, meus irmãos e amigos, é aquele que exerce autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Através do seu ensino, o ensino de Paulo aqui nesse texto, nós aprendemos que Cristo exerce supremacia, tanto no mundo físico, como também no mundo espiritual. Cristo exerce autoridade sobre as forças do bem e sobre as forças do mal. A expressão principado e potestade que nós temos aqui indica justamente isso. É o exercício do governo, é o exercício da soberania que Cristo ele exerce no mundo físico, no mundo espiritual, sobre as forças do bem e também sobre as forças do mal. Somente alguém que é Deus possui essa prerrogativa, não é verdade? Somente alguém que é Deus possui esta prerrogativa. Ela ficou muito mais clara, ela ficou muito mais evidente
quando Cristo, logo após a sua ressurreição e quando da sua ascensão, lá em Mateus capítulo 8, versículo 18, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o Deus Supremo, eu sou Deus. Então, nós vemos aqui que os colossenses não precisavam, repito, buscar. Os colossenses não precisavam temer astros, seres celestiais, poderes da natureza. Por quê? Cristo é soberano. É soberano sobre tudo. É soberano sobre todos. Então, aqui nós vemos, no versículo 8, o problema que rondava a igreja dos colossenses. Ensinos contrários, que desfaziam da pessoa e da obra de Cristo e que se baseava na necessidade da prática de rituais que foram abolidos por Cristo no Antigo Testamento, repousava no fato da crença de seres espirituais ou de astros no controle do universo, e Paulo vai mostrar, para rebater esses erros, que Cristo é Deus em virtude daquilo que ele é em si, em virtude daquele que ele é em pessoa. E o que é que Cristo é? Ele é a fonte de onde emana toda a vida espiritual. Ele é aquele em quem habita toda a plenitude de Deus. E ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Mas diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, nós podemos nos perguntar: como é que essas verdades se aplicam à minha vida? Como é que elas afetam a minha vida? Eu queria fazer aqui algumas aplicações na partinha final da nossa meditação, para que a exposição ela possa ter uma aplicação direta, prática, vívida em nossas vidas. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, em primeiro lugar, nós que somos cristãos, devemos ter todo o cuidado com todo e qualquer ensino errado, principalmente aqueles que querem desmerecer da pessoa de Cristo. Eu, você, cada um de nós como cristãos, diante disso que a gente vê o apóstolo Paulo tratando aqui, nós devemos ter cuidado com todo e qualquer ensino errado, principalmente aqueles que desejam, que querem desmerecer a pessoa de Cristo. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos, minhas irmãs. Os erros doutrinários, em especial os que concernem em relação à pessoa de Cristo, existiram e sempre existirão. Na verdade, quando nós queremos identificar uma seita, vai ser fácil. Via de regra, no seu ensinamento, vai ter algo que contrarie a pessoa e a obra de Cristo. Isso acontece nos Testemunhos de Jeová, com os adventistas, com os mormons, com os romanistas. Toda e qualquer seita, toda e qualquer heresia, sempre vai ter uma visão distorcida em relação a Jesus. Não adianta se escravizar em cerimonialismo, não adianta se voltar para o misticismo, não. O que você precisa é de Cristo. Você precisa confessá-lo como Senhor. Você precisa reconhecê-lo como Salvador da sua vida. É a Ele que você deve se voltar em humilhação. É a Ele que você deve se voltar em confissão. E assim, e somente assim, a vida de Deus em toda a sua plenitude passará para, pela graça dEle, para a glória dEle, ser vivida em você. Essas são as boas novas que o Evangelho traz. De que em Cristo há justamente essa salvação. De que em Cristo há justamente todos esses benefícios. E pela graça de Deus que você possa experimentá-lo. E pela graça de Deus que você possa clamar para que esse Cristo habite abundantemente e ricamente na sua vida, para a glória de Deus e para que você possa experimentar da sua salvação. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.